navegando pelos rios da saúde mental na Amazônia, diversidades culturais, saberes e fazeres do Brasil. Esse foi o tema do 4º Congresso Brasileiro de Saúde Mental, realizado em Manaus. Os avanços da Política Nacional de Saúde Mental, a dificuldade de acesso às regiões isoladas e a valorização do saber tradicional foram alguns dos assuntos discutidos no evento. Eu vou conversar com Paulo Amarante, presidente da ABRAME, Associação Brasileira de Saúde Mental, e com Gibson Alves, coordenador do evento. O bate-papo na saúde vai começar agora. Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui no Bate-Papo na Saúde, aqui em Manaus, direto do 4º Congresso Brasileiro de Saúde Mental. É uma satisfação poder participar desse programa daqui de Manaus. Paulo, queria começar esse programa fazendo um resgate da reforma psiquiátrica brasileira, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa reforma, em que momento nós estamos hoje. Nós começamos o processo de reforma no final dos anos 70, enquanto que no período de redemocratização nós vimos como que o Estado brasileiro tratava as pessoas mais carentes, mais frágeis. Era um modelo absolutamente asilar, de exclusão, pessoas ficavam 30, 40 anos em instituições extremamente violentas, e nós começamos a questionar isso e começamos a mostrar que mais do que questionar, era possível tratar diferente. Tem uma outra forma de tratamento, de inclusão. Nós tínhamos quase 100 mil leitos psiquiátricos, hoje temos em torno de 30 mil. Quer dizer, ainda existem 30 mil para serem fechados, mas nós já fechamos em torno de 70 mil leitos. E construímos vários outros trabalhos de atenção psicossocial, serviços abertos, comunitários, trabalho com comunidades de economia solidária, a feirinha demonstra isso. São várias pessoas que foram internadas em manicômios, não tinham diagnóstico de incapacidade, improdutividade, periculosidade, estão hoje aí trabalhando, fazendo cultura, né, fazendo trabalho, atividade política, são militantes da reforma sanitária, da luta pela cidadania. Então esse é o processo que nos gratifica muito, ver pessoas que eram desenganadas socialmente, hoje são plenos cidadãos, assim, atuando na questão política como um todo e contradizendo o que a antiga psiquiatria dizia, que eles eram irrecuperáveis. Você considera desnecessário leito para qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de situação da saúde mental? Não, pelo contrário, é sempre necessário ter instituições de acolhimento no período da crise, fundamentalmente. A questão é que o modelo desses leitos eram leitos manicomiais. As pessoas, uma vez tendo uma crise, eram levadas para essas instituições e, na grande maioria, nunca mais saíam. Pessoas depois tinham uma crise, muitas situações são absolutamente remissíveis, né? Mas as pessoas eram levadas, não ficou louco, teve um delírio, ia para essas instituições, ficavam 30, 40 anos, como eu disse. E o atendimento mesmo da situação de crise, né, de orientar a família, de assistir a pessoa, com ou sem medicamento, não é necessário que sempre seja com medicamento, é cuidar, ver por que ela entrou naquela situação. Isso é necessário. Então, quando nós falamos do Centro de Atenção Psicossocial, uma boa parte deles tem leitos, 24 horas, são atendidos, são internados, mas são cuidados. Então, são instituições com, no máximo, 15 leitos. O que nós tínhamos, chegamos a ter um hospital como Juqueri, em São Paulo, que teve 16 mil internos, 16 mil leitos. O Hospital São Pedro também, no Rio Grande do Sul, né? Porto Alegre. São Pedro, no Rio Grande do Sul, toda a rede de Barbacena, né? No Rio de Janeiro, a colônia Juliano Moreira, que teve 6 mil leitos. E a maior parte dessas instituições eram assim, macro-instituições isoladas do centro urbano, por isso a ideia se chamava de hospitais colônia. Eram verdadeiras fazendas isoladas. Agora em Carmo, muito recentemente, fechamos também um desses macro-hospícios e as pessoas eram retiradas da família, da sociedade, da cidade e iam para essas fazendas onde ficavam até o resto de suas vidas. Mas
dessa época ainda existem pessoas que moraram nesses hospitais, colônias. Hoje essas pessoas continuam lá. E você acha que existe uma política para trazer essas pessoas de volta para o convívio social, já que elas nem famílias têm, né? Existe essa política. Ainda temos uns 30 mil que não resolvemos. Mas existe não só um programa de construção de residências, quer dizer, muitos voltam para suas casas. E a família muitas vezes recebe muito bem também. Ela foi orientada a vida inteira que não deveria ficar com o paciente em casa. Mas muitos foram abandonados também. Muitos foram abandonados, muitas famílias foram extintas. Então existe hoje um programa de construção de residências. Nós temos centenas de residências no país, residências coletivas, em que moram pessoas que eram antigos moradores de hospitais psiquiátricos, que não têm família, a família não aceita ou eles não querem a família. Tem isso também. Então, essas pessoas são cuidadas por profissionais que acompanham em níveis diversificados de complexidade. Uns requerem mais acompanhamento pela idade, pelo grau da sua situação de transtorno ou de institucionalização, longo tempo institucionalizado. Outras requerem só uma visita cotidiana, às vezes, da saúde da família, da estratégia de saúde da família. Essas pessoas, além de terem essa residência com cuidadores e pessoas que trabalham fazendo comida, cuidando da roupa, etc., etc., também tem uma bolsa, que é o programa de volta para casa. Né? O subsídio, com esse dinheiro, elas têm conta bancária, elas compram, elas têm crédito na lojinha, e a gente tem vários depoimentos de vendedores, de lojistas, que dizem que eles pagam direitinho, não tem problema. Então a ideia é de que são irresponsáveis, né? A gente vai rompendo com tudo isso na prática. O Canal Saúde uma vez fez um programa exatamente sobre esse programa de volta para casa, né? Lá em Porto Alegre, e realmente funciona, eles estão inseridos com a sociedade, vão ao mercado, como você falou, são bem recebidos. Você acha que essa consciência coletiva sobre o usuário de saúde mental vem mudando? Eu acho que vem mudando, e vem mudando pela nossa prática teórica, conceitual, que a gente vai mudando, dizendo, antes você peguia qualquer profissional, falava isso, a esquizofrenia é recuperável. Hoje a gente já não fala que é recuperável, já não, muitas vezes nem usamos assim, falar esquizofrenia, porque são pessoas, não é esquizofrenia, são pessoas com um tipo de comportamento, de situação que nós, na falta de uma palavra melhor, se usa esquizofrenia. A gente vai mudando, né? São pessoas com transtorno mental, com sofrimento mental. Isso muda. Por outro lado, muda a prática. Como falou, a cidade lá em Porto Alegre, né? Tem até um filme sobre essa experiência de Porto Alegre, que é Ruínas da Loucura. A experiência de Carmo. Em muitas cidades de São Paulo que tinham hospitais, na colônia Juliano Moreira, no Rio, por aí afora, a sociedade circunvizinha, a vizinhança, vai vivendo e convivendo e vai vendo que muitas das questões que eles pensavam eram preconceitos, eram estigmas, né? Enquanto pessoas boas, solidárias, trabalhadoras, afetivas, né? Isso vai mudando a cultura. E cultura se muda assim mesmo, é migalha, né? É passo a passo. E como é que você avalia hoje a organização do SUS, né? Enquanto a política nacional de saúde mental? Hoje você avalia de forma positiva essa política? Avalio de forma positiva, até porque nós construímos essa política. A política, tanto da reforma sanitária, mas mais especificamente a reforma psiquiátrica, foi construída, ela está com política de Estado, porque nós, a sociedade civil, o movimento antimanicomial, a Abrasme, que eu sou presidente, os familiares, os usuários, colocaram no texto, nas conferências, na prática, demonstraram, construímos essa experiência. Acho que ainda precisa mais integração com outras políticas públicas, da produção de trabalho, por exemplo, reforçando essas estratégias de economia solidária, de habitação, estratégias de residencialidade para essas pessoas, outra estratégia de cultura, né? Teve uma iniciativa muito importante do ministro Gilberto Gil, que depois foi deixada de lado, de criação de pontos de cultura, de iniciativas para pessoas, para grupos de pessoas com transtorno mental. Acho que precisa reforçar mais esse lado, né? Ampliar a rede de serviços de atenção psicossocial, comunitárias, territoriais,
que ainda é muito pequena, aumentar a oferta de residências, mas também sair do campo da saúde de recursos, digamos, especificamente equipamentos sanitários, né? Criando outras políticas, educação, né? Principalmente para crianças consideradas autistas, com comportamentos que são medicalizados hoje, como de hiperatividade, etc. Isso é falta de políticas transformadoras em outros campos, em outras áreas das políticas públicas. Álcool e outras drogas, né? Você acha que é o grande desafio hoje? É um grande desafio, primeiro porque a gente tem que superar a visão meramente proibicionista, né, repressiva, que nós temos no Brasil, que está demonstrando no mundo inteiro que não dá certo, e temos que superar essa ideia de que só se resolve com o tratamento, no caso que é tratamento médico. Nós temos que ver formas de lidar com essas pessoas, não como drogados, como dependentes, como criminosos, mas como pessoas que estão necessitando de ajuda, uma ajuda que é não só, como eu falei, médica, social, psicológica, mas uma ajuda social, fundamentalmente. E temos que pensar a longo prazo, né, em políticas, como eu disse, de transformação no campo da cultura, da educação, da habitação, do trabalho, para ver por que determinados segmentos. A gente tem pessoas de todas as classes que usam drogas, principalmente álcool, de todas as classes. Mas você vê o problema, quando se fala da droga, do crack, etc., é direcionado a comunidades de baixa renda, né, a camadas populares. E isso diz respeito ao lugar dessa sociedade na economia. Extravasa o campo da saúde, né? Exato. Vamos falar um pouquinho do Congresso agora. A gente está aqui em Manaus, no 4º Congresso Brasileiro de Saúde Mental. É importante a realização desse congresso aqui na região norte, na região amazônica, né? É muito importante, porque nós colocamos o tema, né, navegando pelos rios da saúde mental na Amazônia, diversidades culturais, saberes e fazeres do Brasil, colocando já a partir do título um questionamento sobre a questão da diversidade, né, onde a gente aqui está tendo vários debates, várias atividades com comunidades indígenas, ribeirinhas, demonstrando que também assim, nós não temos respostas, as respostas que nós temos ocidentais, brancas, né, do nosso sul, sudeste, não são as mesmas respostas que eles encontram aqui. A gente tem que aprender com essas comunidades, porque eles excluem muito menos, né? Eles incorporam muito mais, eles têm outras possibilidades. O estado do Amazonas não tem, no momento, um manicômio, né, um dos poucos estados do país. Então, nós estamos trazendo para a Amazônia o primeiro congresso desse porte já existente aqui. Eu acho que isso é muito rico, que também mobiliza as pessoas, mobiliza aqui os movimentos sociais a atuarem mais regularmente no campo da saúde mental, da reforma psiquiátrica. Tá certo, Paulo. Muito obrigado por esse bate-papo na saúde. Eu que agradeço em nome da Abrasme e do movimento da saúde mental aqui no Brasil. Obrigado. O bate-papo na saúde vai fazer um rápido intervalo. No próximo bloco eu vou conversar com o Gibson Alves dos Santos. Ele é presidente do 4º Congresso Brasileiro de Saúde Mental. Não saia daí. O Bate-Papo na Saúde está de volta, direto do 4º Congresso Brasileiro de Saúde Mental em Manaus. Agora eu vou conversar com o Gibson Alves dos Santos, coordenador local do Congresso. Gibson, muito obrigado por você estar aqui nesse Bate-Papo na Saúde. Ok, nós aqui agradecemos. Qual a relevância, né, desse 4º Congresso acontecer aqui em Manaus, aqui na região amazônica? Na verdade, fazer qualquer tipo de atividade na região amazônica é sempre um grande desafio. E fazer um congresso como esse, o 4º Congresso Brasileiro de Saúde Mental, na verdade, para nós é de uma alta importância, porque em relação ao resto do país, né, é um estado e uma região que tem uma grande diversidade, principalmente em que os maiores desafios é que o meio maior de transporte é o rio,
né? E que fazer saúde em áreas que são extremamente longínquas, né, realmente se transforma para nós em um grande problema e uma grande preocupação de política pública de saúde, né, para que a gente consiga atender a essas demandas que estão tão longe da gente. E como é que você avalia hoje, né, a aplicação das políticas públicas de saúde mental aqui na região amazônica? Como eu disse, é um desafio, né? Primeiro porque na nossa região é uma das regiões em que mais tem a população indígena, né? Então vocês imaginem o quanto há interferência cultural e isso passa a ter um certo grau de demanda, né, para a saúde mental por conta da questão do álcool, das drogas, né? E isso tem se transformado em problemas que hoje demandam estudos, como a questão até do próprio suicídio indígena. Mas assim, de um modo geral, né, é problemático porque nós enfrentamos o que aqui, né, a gente tem para resolver através do rio ou via aérea, nos outros estados se resolve via terrestre, através de transportes, né, que são ônibus, carro, que viabilizam tudo. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de ambulância, né, ao invés de ser ambulância, né? Aqui nós temos uma perspectiva de fazermos o que nós chamamos de CAPS itinerante e flutuante, entendeu? Que são políticas que vêm sendo pensadas por conta dessa dificuldade regional. Mas assim, eu acredito que realmente fazer saúde, né, diante de tamanha dificuldade deve exigir um esforço muito grande, né, da gestão política de saúde, né, porque realmente se transforma em um grande desafio. E você falou em álcool e outras drogas, né? E aqui, principalmente por ser uma região fronteiriça, é mais complicado ainda, né, você trabalhar com esses usuários, né? Nós sofremos a influência da Venezuela, sofremos a influência da Colômbia, né? Nós temos países aqui que estão bem fronteiriços, né? Fora o fato de que nesses últimos 2 anos agora, sofremos uma grande entrada de haitianos, né? E os haitianos, alguns vinham por Tabatinga, né? E que muitos deles até trazidos por coiotes, e isso se transforma em um problema, porque passa a ser um problema para a gente administrar, não só a questão social, mas também a questão da saúde dessas pessoas. Sem contar o fato, né, de que termos na região amazônica uma fronteira extremamente, né, extensa, isso também se transforma em um desafio no sentido de evitar que entre, né, como um corredor, né, a questão das drogas, né, por estarmos também muito ligados à Colômbia, Bolívia, essa coisa, né, e é sempre preocupante. E como é que está a estrutura hoje aqui dos CAPs AD para atender essa população? Infelizmente, né, nós só temos hoje implantado um CAPs AD, mas não na capital. No interior, numa cidade chamada Manacapuru, mas que fica, que a gente chama de região metropolitana. Mas o grande desafio é fazer essa implantação, né, desses vários aparelhos que vão dar condições, entendeu, do atendimento das demandas, embora recentemente tenha sido inaugurado uma unidade para atendimento de dependência química, mas que ele não atende a essa condição psicossocial, é mais de internação, né? E isso a gente vem pleiteando e brigando e discutindo da importância de nós termos uma rede de saúde mental, não só de CAPs para a questão mesmo do tipo 1, 2, 3, né, CAPs 24 horas, mas também o CAPs AD, né, nas várias zonas da cidade, porque é uma cidade que hoje tem mais de 2 milhões de habitantes. E as equipes de saúde, elas estão preparadas para lidar com a saúde mental aqui na região amazônica, lidar também com a valorização do saber tradicional, que é muito forte também, né? Isso é um grande desafio. A saúde mental, ela vinha com um atraso na nossa região de mais de 20 anos. Né? O nosso presidente do Congresso, que é o Paulo Amarante, ele foi um dos precursores, né, no sentido de trazer para a região amazônica discussões, né, e cursos de especialização em saúde mental para favorecer exatamente a criticidade, entendeu, das pessoas, né, da importância que é de investir na saúde mental. Então, realmente, né,
a nossa região ela é extremamente carente, né? E esse atraso se transformou em um grande problema, né, para que a gente pudesse, a nível local, resolver sem vontade política, né? E eu acho que esse congresso traz esse olhar, né, de que os nossos gestores maiores eles possam olhar com bastante atenção, porque já tivemos um grande avanço, entendeu, nesses poucos anos em que tivemos esses 2 cursos de formação em especialização em saúde mental. Gibson, quais são as principais discussões aqui do 4º Congresso Brasileiro de Saúde Mental? O próprio tema, né, em si do 4º Congresso Brasileiro de Saúde Mental, ele já traz, né, um grande debate, que é a questão da diversidade cultural, né, dos saberes e os fazeres, né, na questão da região, em especial da Amazônia, mas também do Brasil como um todo. E a gente vai trazer temas de toda a ordem, né, desde a questão indígena, tá certo? Os problemas que afligem as comunidades, né, a questão do álcool e drogas, da medicalização, né, a questão da judicialização também, né? Então, são temas que são de extrema relevância e que vão, de certa maneira, né, criar uma nova expectativa de mudança nesse novo olhar que a gente espera que surja a partir desse congresso. A judicialização também é um outro grande desafio aqui para a região amazônica, né? Com certeza a judicialização, porque envolve também o que a gente no tradicional chama de manicômios judiciários, né? E hoje nós ainda temos um manicômio judiciário que é extremamente caótico, né, hoje no seu modelo, e que como desafio já é previsto a sua desativação. Então a gente espera que isso ocorra com a maior brevidade possível e que haja uma nova política, um novo olhar sobre esse modelo. E qual vai ser o produto final desse congresso? Bem, eu acredito que o ganho, na verdade, é, primeiro, a oportunidade das pessoas que estão aqui, que moram aqui, que vivenciam a nossa realidade, né, de poder verificar, através dos vários debates que vamos ter, a possibilidade, né, de se inserir, né, nessa visão da saúde mental e passar a ter essa criticidade, né, de fazer com que esse modelo que tanto hoje a gente fala, né, da mudança do modelo manicomial, possa acontecer definitivamente, né, e que a gente possa dizer que o desafio maior é que os gestores possam enxergar isso como um processo. E que esse processo, mesmo que não seja um processo de imediato, mas que a longo prazo nós possamos, assim, proceder a algumas mudanças. Gibson, obrigado por esse bate-papo na saúde, parabéns pela realização do congresso. Não, muito obrigado pelo espaço, né? Nós agradecemos, né, por poder passar um pouquinho da nossa realidade e, assim, todos os desafios que você possa imaginar nós enfrentamos aqui, né? Primeiro, não é fácil, estamos no mês de setembro é muito quente, né, aqui na nossa região, né, e para as pessoas que vieram de fora está sendo um grande problema, mas com certeza está tendo um calor humano fundamental. Tá certo, Gibson. O Bate-Papo na Saúde vai ficar por aqui. A gente se vê no próximo programa, sempre com assunto que contribui para a efetivação do Sistema Único de Saúde. Até lá!